Gente, é o seguinte, aqui é um porta-garrafa e eu perguntei já pra Lilian, você vai deixar o molde, né? Vou deixar, na verdade, assim, o molde é só da parte de cima e o fundo do nosso porta-garrafa, tá? E o resto é só medida mesmo. Vamos lá. Vamos lá? Então, olha, gente, aqui, como é que eu fiz esse projeto? Eu comecei cortando, tá? Eu fiz um patchwork bem básico, bem simples. Eu cortei 36 quadrados no tamanho 10 por 10, tá? Aqui tem um moldezinho que facilita bastante, não precisa ficar, né, riscando toda hora, só usando o molde você consegue fazer. Então, vão ser 36 quadrados. Porém, você pode fazer uma composição da forma que você quiser. No caso ali de Natal, eu usei vários pedaços de tecido e fiz uma composição um pouco menor. Aqui eu só usei duas porque vai ser o tema de Ano Novo, tá? Tá. Então vai ser um vinho para o nosso 10 Ano por Novo. 10. Mas aqui nessa que você trouxe também tá 10 por 10? Não, essa daí é menor. Essa é menor. Isso, porque eu não tinha tamanhos grandes, então eu fiz um outro projeto no tamanho aí de, se eu não me engano, 6 por 8. Então, que deu esse resultado meio sem ser o quadrado. Mas mais quadrados, em vez Mais de quadrados, 36 exatamente, mais Ok, quadrados, tá? Então, os nossos moldes estão aqui, conforme eu vou falando, eu vou fazendo. Na montagem, então, nós vamos ter dessa forma aqui, gente. Então, vão ser vários quadrados e vão ser costurados em faixas, tá? E aqui só eu deixei para vocês terem uma ideia de como que ela fica construída. É isso aqui, não tem erro. Porque você constrói uma faixa, depois você constrói outra faixa e depois você vem e costura novamente, tá? Para chegar mais ou menos naquele modelo, olha só, gente, que eu fiz aqui. Se eu deixar ele dessa forma, como ele foi construído em faixa, você consegue visualizar aqui? Olha, Claudinha, uma faixa, outra faixa, outra faixa. Só que eu não quero esse efeito, eu quero o efeito na diagonal. Então, é só fazer esse movimento. Quer dizer, então, como eu tenho 36 quadrados, cada faixa tem quantos quadrados? Então, eu começo com um número ímpar. Então, eu comecei com um número 1 quadrado, depois eu vim e coloquei 3 quadrados, depois do 3 quadrados, 5 quadrados, de 2 em 2. Então, fica 1, 3, 5, 7, 8. Como o tamanho que 7, eu quero? 9. Aí, o que acontece? Depois do sétimo, eu quero diminuir, porque senão vai ficar crescendo. Aí, nessa parte que eu quero diminuir, depois do oitavo, eu vou fazer justamente ao contrário. Eu vou diminuindo 2. Aí vem 6, 4 e 2. É uma matemática, mas depois... 1, 3, 5, 7. Vou até o 7. 7 quadrados costurados. Aí depois eu quero diminuir. Faixa. É porque eu quero um tamanho de mais ou menos 40 por 40. Então, se eu continuar nessa regra, ela vai ficar enorme. E eu quero diminuir. Então, aí eu faço justamente a conta ao contrário, tá? Bom, aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos precisar da seguinte... Aqui tá o material que eu já cortei. Aqui ele já tá todo entretelado, eu vou mostrar como é que a gente faz essa entretela do jeito que eu quero. Então, aqui ele tem 27 centímetros e aqui temos 31 mais ou menos, tá? Então, depois disso aqui, eu vou precisar daquela partezinha do meio, que tem mais ou menos 7 centímetros. E essa parte aqui, que é o topo, onde eu vou colocar a alça, tá? Então, nós temos 3 partes, que é a parte externa. Fora isso, eu vou precisar da parte interna, que a gente vai fazer um dupla face. Que é exatamente essa medida que eu já fechei, costurei e já coloquei o fundo, que também eu já tenho ali o molde que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já deixei pronto pra gente ir mais rápido, tá bom? Gente, como é que eu aplico essa entretela? Por que eu coloquei essa entretela colante? Pra o nosso tricoline ficar mais encorpado e ficar com aquela estrutura. Eu não usei manta acrílica, nem R1 nem R2. Por quê? Porque as máquinas domésticas, muitas vezes, elas não conseguem costurar 2 camadas de manta, mais 4 de tecido. Até costura, mas vai fazer a sua máquina sofrer um pouco. Então, dessa forma vai dar o efeito que eu quero e vai ficar bem estruturado, tá? Então, a gente pode ser uma malha de tecido, desculpa, pode ser uma entretela de tecido ou uma entretela em papel. Essa aqui é em papel, que é essa aqui, ó. Dá uma olhadinha, não é nada muito grosso, mas ela também, num lado, ela é mais brilhosa. Como que eu compro? Pode ser numa loja de tecido mesmo. Na loja de tecido, pessoal, eu quero uma entretela colante. Aí eles vão falar pra você qual é a gramatura. Escolhe uma, não precisa ser muito fina, porque muito fina não vai dar estrutura. E também não muito grossa, um meio termo, mais ou menos assim, olha, que deve ter mais ou menos 1 grama, tá bom?
Pronto, feito isso, o que a gente precisa fazer? Já com o nosso tecido cortado, né? Você vai escolher, lógico, a forma que você quer deixar na sua peça. Coloca a entretela aqui atrás e com o ferro, só fazer a pressão. Eu vou fazer bem rapidinho para ver como é que funciona. Pra ver se aqui tá quentinho. Ó, você vai fazer isso aqui. Nós vamos estruturar a parte de trás do nosso... Faço isso em toda essa parte? Sim, em toda essa parte. Ó, já deu uma coladinha, tá vendo? Uhum. Tem que estar mais quente. Agora eu vou mostrar como é que ficou a peça pronta. Gente, é o seguinte, lembra que a Lilian comentou de como que ela construiu esses blocos todos? 36 blocos de 10 por 10. Aqui tem mais blocos, porque a medida é menor. Aí, durante o intervalo, ela fez um esboço que a gente começou a entender direito, né? Olha como é que é a montagem. Lembra que ela falou um quadrado? Então, aí, ao contrário, assim, ó. Assim, pra ele mostrar ali, é dessa forma aqui. Porque eu construí em faixas, certo? Eu construí em faixas. Então, eu comecei assim com o número ímpar. Então, eu vou pular 2, vou para 3, 5, 7. Agora, eu quero diminuir, porque eu não quero um painel muito grande. Então, eu começo aqui no 8, 6, 4 e termino com 2. Para dar esse efeito aqui. Uhum, perfeito. Bom, agora, gente, a partir da construção agora, ela vai ser bem simples. Eu vou virar pra mim, não sei se o João consegue me acompanhar aqui, olha. Tá? Como é que eu vou fazer essa construção? Então, eu vou começar a costurar, a montar a nossa parte externa. Então, vem aqui. Essa parte que eu quero deixar desse jeito, eu não quis deixar ela assim em faixas, tá vendo? Eu quis deixar dessa forma aqui em diagonal. Eu vou aplicar, então, a minha faixa do meio, que eu fiz essa composição aqui, ó. Gente, então aqui não tem segredo, tá? Então, essa faixa menor, que é aquela que vai no meio, que se vocês olharem aí no projeto original, eu coloquei um lacinho ali pra fazer um charme. Aí, eu vou colocar direito com direito, bem certinho aqui. Quem quiser alfinetar, pode alfinetar, mas não tem necessidade, tá? Pode usar um clips também. Ó, direito com direito. Já está entretelado, tá vendo? Tudo entretelado. Todas as partes que eu cortei estão entreteladas. Aqui, o ideal é usar um pezinho da distância do patchwork, tá? Eu vou tentar fazer aqui o meio centímetro, mas cada um também fica à vontade, porque é um projeto, né? É de cada um. Vamos lá. Aqui é simples, é uma costura reta. Não é necessário dar retrocesso, tá, gente? Porque a gente ainda vai fechar tudo isso aqui. Agora, vamos abrir aqui. Importante sempre vincar, podendo usa o ferro. Agora, vamos para a última parte do nosso porta-garrafa, que é o topo, que a gente chama. Vou abaixar aqui a agulha, tentar pegar aqui o meio... E costura reta novamente. Prontinho. E o nosso porta-garrafa, praticamente, você já consegue visualizar aqui pelo menos o tamanho, certo? Uhum. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui ao meio. Sempre importante, depois, gente, em casa, tá? Deixar essas costurinhas abertas, tá? Que aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido, então não vou nem pegar de novo no ferro. E vamos fazer uma costura lateral, só aqui até o final. E aqui nós vamos deixar aberto, que nós vamos encaixar o fundo, que tem também aqui o diâmetro de mais ou menos 11 centímetros, que eu trouxe também o molde, tá? Tá. Bom, agora como é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa abertura aqui. Vou dar uma dica pra vocês, pra gente não errar na hora de colocar o fundo, tá, Claudinha? Uhum. Olha, aqui eu já cortei do tamanho que vai ficar
né, desse projeto. O que eu faço? Eu vou dobrar aqui ao meio. Tá com entretela também? Tudo entretelado, ó. Tem como ver que tá bem durinho, né? Uhum. Se você quiser ver, olha como muda a textura, Sim. né? Dá bem uma estrutura. Eu vou dobrar ao meio. Aí eu venho aqui, ó. Vou dar um piquezinho numa ponta, um piquezinho na outra. Pra colocar, olha, meio com meio. Aqui eu já sei que é o meu meio, tá aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, vou achar o meio também da peça. Vou achar aqui o meio da peça e vou marcar também. A gente começa segurando esses dois pontinhos para no final não sobrar muito. Porque sabe aquelas, quando você vai fazer a costura circular, muitas vezes fica sobrando, né? Quando você não faz desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar meio com meio, vou ali na máquina e vou segurar. Pode colocar um pé de máquina aqui, tá? Tá. Aqui não precisa ser a margem do patchwork, não. Um pé de máquina é o ideal. Aí eu venho aqui, vou dar um retrocesso. Eu vou fazer a mesma coisa com aquele outro que eu dei um piquezinho. Pra ele não sair do lugar. Puxo ele aqui. Ó, tem como ver direitinho? Uhum. Onde tá o pique, outro pique. Vou juntar aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa. Um pé de máquina. E vou segurar. Pronto, agora eu posso terminar minha costura. Esse aqui já tá pronto, reservado. Vamos deixar assim, tá? Agora eu vou pegar aquela partezinha que é exatamente igual a essa, que eu coloquei o fundo exatamente igual, tá aqui, já até costurei. Só que aqui tem um segredinho, eu deixei essa abertura aqui, tá? Deixei essa abertura porque nós vamos virar nossa peça por aqui. E agora o que eu vou fazer? Gente, eu vou colocar direito com direito. Vou desvirar. Ó, ficou charmosinho. Uhum. Agora eu vou desvirar e vou encaixar direito com direito. Sendo que, lembrando, essa costura tem que ficar do lado dessa costura aqui, tá? Não vai colocar do outro lado, senão vai ficar duas costuras, vai ficar muito estranho. Direito com direito. Pronto. Vou ajeitar aqui dentro. Essa aqui ficou um pouquinho maior, eu só vou cortar esse excesso aqui. Ó, costura com costura, tá? Eu só vou cortar esse excesso aqui para ele ficar do mesmo tamanho. Pronto. É nessa hora aqui, gente, que nós vamos fazer o molde do nosso topo. Ficou do mesmo tamanho, tá vendo? Agora a gente vem aqui, marca com uma canetinha. Deixa eu pegar aqui uma caneta, gente. Tem aqui. Aqui, ó. A caneta. Só pra vocês verem como é que a gente faz esse topo. E corta. Pra ele ficar com esse formato arredondado. E depois encaixa o ilhós. Vira. Isso. Nós vamos virar e encaixar o ilhós. Pronto? Pronto. Aí nós vamos passar uma costura, tá? Que tem que prender tudo isso aqui. Prender e desvirar. Eu vou colocar aqui pelo... Vou colocar aqui pelos nossos prendedores. Só para vocês entenderem como é que vai ficar. Tá? Aí nós vamos puxar. E fazer... toda a passagem por essa abertura aqui. Depois que a gente desvirar a peça, eu vou desvirar só para vocês verem como é que a gente coloca esse ilhós. Aqui, o certo tem que costurar, tá, gente? Pra vocês verem como é que ela vai ficar e como é que eu vou colocar o ilhós aqui.
Ficou bonito, né? Lindo. Lojinha. A Ficou com combinação cara de estampas e cores, né? Diferente. ficou bem, bem bonita. Presente pro chefe. Pro chefe, pro amigo. Você sabe que é uma ótima ideia mesmo. É verdade. Boa! Boa, gostei. Coloca um adendo, um chocolatinho, né? É. Já começou a melhorar mais ainda. Olha, o chocolate faz toda a diferença em vez da garrafa. Bom, a garrafa de vinho e um bom chocolate, hein, gente? Não combina? Opa! Eita! Olha, aqui praticamente está pronto, só que eu quero mostrar para vocês como é que eu coloco esse ilhós, tá? Lembrando que na hora de desvirar para aquela abertura, aqui já vai estar costurado, tá bom? Já vai estar tudo prontinho. Como é que a gente vai fazer a medida aqui? Vai riscar por aqui mesmo, tá, gente? Não precisa pegar uma outra cor, por quê? Porque nós vamos cortar os dois lados igualmente. Na tesoura mesmo, e vai ficar igualzinho. Ó, a gente vem aqui, faz o piquezinho aqui. Cortar essa tesourinha tá meio difícil. Ó, fiz um furo dos dois lados, igual. Então, é importante deixar junto para ele não sair. Aí aqui você faz o furinho. Tá dando para acompanhar? Uhum. Peraí, gente, quero furar do outro lado também. Pronto. Essa é uma peça mais trabalhosinha, tá, gente? Mas depois que você já tem o molde, que você entende como que você quer fazer o seu projeto, fica bem fácil. Olha, eu não precisei de nenhum equipamento, né? Foi na tesoura mesmo. Quem faz cortina vai fazer isso aqui super rápido, viu, Claudinha? E já sabe até colocar o ilhós. Olha, você viu o tamanho? Ficou igual dos dois lados, tá? E agora como é que eu vou fazer? Eu só vou aplicar. Dessa forma aqui, ó. Ele vai encaixar aqui, Entendi, perfeito. ó. Vai encaixar aqui, porque é o tamanho que eu fiz, né? Uhum. E vem com E eu outro. venho e faço um clique aqui, ó. Muito bom. Entendeu, Irã? Lulu Sim. também? Sim. Clique. Facinho. Aqui, ó. Entendi. Lilian, Prontinho. muito obrigada, minha linda. Ficaram medidas e moldes para vocês na página do Vida com Arte no Facebook. Com certeza, muito obrigada.